Fala galera, bem-vindos a este canal, espero que você esteja muito bem. Eu estou muito empolgada para compartilhar, para gravar o vídeo de hoje, porque eu vou compartilhar com vocês algo que é muito pessoal, que Deus ministrou muito profundamente no meu coração enquanto eu estudava e interpretava as Escrituras. Quero dar o crédito desde já para o pastor Heron. Eu não conheço pessoalmente, mas eu assisti uma aula dele e aquilo penetrou, entrou cortante no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Qual é o seu sonho? Por que sonhamos o que sonhamos e como interpretar os nossos sonhos? E para isso, nós vamos usar a história de alguém. Na verdade, nós vamos interpretar uma história de uma pessoa que Deus usava para interpretar sonhos. Então, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. Gênesis capítulo 40, a partir do verso 1. A gente vai ler o texto todo, mas eu te garanto que vai ser muito válido, porque a gente vai destrinchar esse texto. Hoje a gente vai interpretar a Bíblia na prática e permitir que essa interpretação penetre, te leia, converse com você. No caso, ela conversou bastante comigo e eu espero que ela converse com você também. Então vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Passadas estas coisas, que coisas, né, primeiramente? Aqui ela está falando de José. José é aquele rapaz que foi vendido como escravo pelos irmãos, porque ele tinha tido um sonho, onde os seus irmãos estavam servindo a ele. Seus irmãos ficaram enciumados, o venderam como escravo para os egípcios. Lá com os egípcios, ele se tornou governante da casa de Potifar. A esposa de Potifar queria ter um caso com ele, ele resistiu. Aí ela mentiu para o marido dela e falou que ele tinha tentado algo. E então agora ele tinha ido para a cadeia por causa disso. E lá na cadeia ele começou a servir. Ele se tornou um dos governantes da prisão, da cadeia ali, ainda como um preso. E aí 2 pessoas foram presas e é onde nós estamos agora, no capítulo 40, versículo 1. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O rei do Egito, o faraó, indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e o mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. E com o copeiro e o padeiro, rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eles que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere na casa do seu senhor, por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles então responderam, tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José então lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Primeiro ponto aqui, Deus é aquele que interpreta os sonhos. E não só os sonhos que nós temos durante a noite, Deus ele interpreta até os nossos sonhos pessoais. E é muito importante a gente entender que os nossos sonhos têm muito a dizer sobre nós. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A minha oração é para que Deus, de fato, interprete os seus sonhos. Os sonhos que têm governado a nossa vida. Mas vamos voltar para o texto. Primeiro sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse, esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito a Faraó. E me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Segundo sonho, o sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. As aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse,
Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão da sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reentregou o copeiro-chefe a seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Sei que foi uma leitura rápida e longa, então o legal é que você tenha a sua Bíblia aí com você. Mas vamos lá, começar a interpretar os sonhos aqui. A gente vai começar vendo que essas 3 pessoas, elas estavam num cativeiro, numa prisão. E os 3 estavam aqui pela mesma razão. Existia alguém, existia um líder, existia uma pessoa que se ofendeu com eles. E por causa dessa ofensa, ficou chateado, ficou ofendido, mandou os 3 para a prisão. Então, gente, só um parênteses rápido aqui. Ofensas é algo que nos aprisionam. Seja você o ofensor, seja você o ofendido, a ofensa ela vai te aprisionar em algum local. Então, assim, o melhor é que a gente resolva isso, para que isso não cause prisão nas nossas vidas. Outra coisa aqui falando sobre sonhos, né, saindo desse parênteses agora, é que sonhos dizem muito sobre nós. E os sonhos, na maioria das vezes, eles se dão na parte da noite, enquanto nós dormimos. Por que isso? Noite quer dizer trevas. Noite quer dizer momentos difíceis, momentos de noite, momentos de escuridão, momentos onde a vida está muito difícil. E é geralmente nesses momentos que os sonhos nascem. Por exemplo, às vezes eu posso estar passando por uma dificuldade financeira e eu não sei como sair daquilo, mas eu tenho um sonho, eu tenho a expectativa de que um dia aquilo vai acabar. Eu tenho um sonho de um dia estar prosperando financeiramente e não mais passando por tanta dificuldade financeira. Este é um sonho. E esse sonho, esse vislumbre, essa possibilidade de visualizar algo melhor, me dá esperança. Né? Me dá esperança e dependendo do nível de sonho, se tornando um propósito, me faz me mover em direção àquilo. Então o sonho tem muito a dizer acerca de nós. A gente sabe que nós somos incentivados o tempo inteiro a vivermos os nossos sonhos. Né, os filmes, né, a televisão, a escola, né, os influencers, ou os professores, ou até os nossos pais. Você tem que viver o seu sonho, eu vou te apoiar, eu vou te incentivar a viver o seu sonho. Faça faculdade dessa matéria que você gosta muito, estuda, vá para fora do Brasil, viva teu sonho, conheça o mundo. Vá realizar os seus sonhos, porque realizar o seu sonho vai te tornar uma pessoa realizada. Sim e não, porém, entretanto. O que eu digo sobre isso? Existem sonhos que sim vamos realizar. Mas existem sonhos, e se esses sonhos não provêm da parte de Deus, se são sonhos pessoais, que terminam e começam em nós mesmos, esses sonhos, eles são mais para a morte do que para a vida. E pelo próprio mundo, né? Como que é incansável. Eu tenho o sonho de ir para fora do Brasil. Fui para fora do Brasil. Cheguei fora do Brasil, vivi o meu sonho lá, tive o sonho de voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, agora eu tenho o sonho de começar alguma coisa. Aí eu fiz uma faculdade. Tinha o sonho de me formar e me tornar advogada. Aí eu me tornei advogada, trabalho como advogada, agora eu tenho o sonho de fazer uma pós, um doutorado, um PhD. E agora não só mais quero advogar, eu quero dar aula para advogados. Aí eu vou indo de sonho atrás de sonho, atrás de sonho. E isso é bom, entretanto, isso é algo assim, que não tem fim. Não tem fim. É de sonho em sonho em sonho. E existem sonhos também, né? Agora falando de uma maneira negativa, existem sonhos que são mais para a nossa morte do que para a nossa vida. E é sobre esses sonhos que eu queria falar hoje mais especificamente. Porque os sonhos, eles são bons. Deus nos fez para sonhar. Mas o sonho que vai de fato te realizar, me realizar, não é eu realizar o meu sonho. É eu realizar o sonho que Deus tem. É eu participar do sonho dele, do sonho que ele sonhou para que eu vivesse. O que vai me trazer realização é eu cumprir a razão pela qual Deus me criou. Deus sonhou comigo, Deus pensou em mim, e então ele me criou. E quando eu cumpro esse sonho, é isso que vai me trazer realização. Esse é o sonho que de fato me realiza. Mesmo quando eu não vejo o cumprimento total, a gente vai falar um pouco sobre isso mais no final, mas mesmo quando eu não vejo o cumprimento total desse sonho, dessas promessas talvez, se eu estou de fato vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, eu me sinto realizado durante todo o processo. Mesmo que
a próxima geração que cumpra aquele sonho, que concretize todo aquele sonho. Ou mesmo que, talvez a próxima, meus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Está vivendo o sonho de Deus é o que me realiza. Mas vamos interpretar um pouco dos sonhos aqui. O primeiro sonho que a gente vai interpretar é o sonho do... A outra coisa, antes de eu falar do sonho do padeiro. Existem sonhos que são sonhos bons, que são sonhos de Deus, que apontam para Deus, que é o sonho que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Mas esses sonhos, se eles não forem bem direcionados e terem sempre esse filtro das motivações, esse sonho pode se tornar um sonho para a morte. Olha só, por exemplo, né, a gente falou um tempo atrás sobre as qualificações do obreiro, né, que está lá em Timóteo, 1 Timóteo 3. Aí começa o texto assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, né, ao ministério, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém sonha em estar no ministério, em trabalhar full time no ministério, cara, essa pessoa sonha uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom. Entretanto, versículo 6 do mesmo capítulo de 1 Timóteo. Não pode ser recém-convertido ou neófito, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, uma pessoa que tem um sonho de viver no ministério, de trabalhar no ministério, mas que começa a viver esse sonho antes da hora, antes de alcançar certa maturidade, essa pessoa vai fazer com que esse sonho que é para a vida, que é um sonho bom, se torne um sonho para a morte, porque ela se ensoberbeceu. Ela incorreu na mesma condenação do maligno. Ela começou a achar que aquele ministério era sobre ela, que aquilo ali não era sobre Jesus. Talvez ela poderia ser até igual a Jesus. Talvez ela poderia se glorificar enquanto ela glorifica ele. Talvez, como o diabo aconteceu, ele quis ser igual a Deus. Nós não somos iguais a Deus. Nós não somos iguais a Cristo. E uma pessoa que entra no ministério, que é um sonho muito bom, se essa pessoa não sonda o seu coração, entra antes da hora, antes da maturidade, essa pessoa vai sonhar para a morte. Esse é o tipo de sonho do inimigo. Esse é o sonho que ele teve. Esse é o sonho que expulsou ele do céu. E ele fica o tempo todo tentando imputar essa mesma condenação em nós. E já ficou bem longo. Já vi que esse vídeo vai ficar bem longo, mas amém. Primeira característica do sonho do padeiro. A gente vai falar primeiro dos sonhos que matam, tá? Depois a gente vai falar dos sonhos que dão vida. Para que a gente possa terminar o vídeo de maneira positiva, né? O sonho do padeiro. O sonho do padeiro, vai estar lá começando no versículo 16 do capítulo 40 de Gênesis, vai dizer assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, tipo assim, né? Deu bom pra ele, vai dar bom pra mim. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. Tem uma outra versão que vai dizer que naqueles cestos que estavam sobre a cabeça dele havia toda arte de padeiro. Isso está falando a respeito de uma habilidade. Uma habilidade que este homem tinha para fazer algo, que era fazer os pães. Eu sou muito bom em fazer pão. Eu sei fazer de toda a arte de padeiro. Eu domino isso aqui. E ele está falando que está focado naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele é muito bom. Ele é um artista dos pães. E depois fala que esse cesto, com toda essa arte, com toda essa habilidade, com todos esses talentos, estavam sobre a cabeça dele. Cabeça na Bíblia vai falar sobre o governo. O marido é o cabeça da esposa. Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo exerce governo sobre a igreja. Então o que ele está dizendo aqui? O seu talento, as suas habilidades estão governando a sua vida. Estão governando a vida do padeiro-chefe. Olha que forte isso aqui. Tem muitas pessoas que são assim, que são movidas só por aquilo que elas sabem fazer. Por exemplo, eu sou muito boa em... Não é o caso, mas estou profetizando. Sou muito boa em cantar e tocar. Ah, deito. Eu pego aquele violão e acabou, não tem pra ninguém. E eu quero que as pessoas vejam isso. Então isso me governa. Aonde eu vou, eu quero tocar. Aonde eu vou, eu quero tocar. Onde eu vou, eu vivo um High School Musical. Minha vida é musical, porque eu toco muito bem. Isso quer dizer que eu sou governada pelo meu talento. Eu só faço aquilo que eu sou boa. Porque é nisso que eu sou boa. Eu quero que as pessoas vejam só a minha melhor parte. Aí depois ele diz assim: os 3 cestos estavam na cabeça, no lugar mais alto que ele tinha. Isso quer dizer que esse homem buscava por reconhecimento através dos seus talentos. Quantas pessoas no mundo a gente não vê que forçam tanto para serem reconhecidos por aquilo que elas são boas? E não é que isso seja mal, o problema está na intenção. A intenção dessa pessoa, ela começa o sonho nela e termina nela.
Eu sonho comigo em me ver sendo exaltada, em ver as minhas habilidades sendo reconhecidas. As minhas habilidades me governam. E eu quero ser reconhecida por isso. Ou seja, o início e o fim do sonho dessa pessoa está nela mesma. E depois ele diz, as aves comiam. E tem uma coisa muito legal que Jesus vai dizer pra gente, lá naquela parábola do semeador, lá em Mateus 13, né? Daquele que joga as sementes em vários solos, que tem um dos solos que cai à beira do caminho, vem as aves e pegam aquelas sementes e comem as sementes. Depois que isso vai interpretar naquele mesmo capítulo de Mateus 13, que aquelas aves representavam o maligno, o inimigo, o demônio mesmo. E aqui no texto de Gênesis vai dizer assim, as aves comiam dos cestos que estavam sobre a minha cabeça. Aí José interpreta, essa interpretação da sua vida. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la. E as aves comerão da sua carne. Ou seja, essas aves aqui, que são o inimigo, como Cristo interpretou, porque a Bíblia é um livro auto-interpretativo, elas se alimentam da nossa carnalidade. E note que aqui carnalidade não é os meus atos libidinosos, sexuais, não é a minha imoralidade sexual, não é a roubalheira, não é a bebedice, é o meu ego. É a minha necessidade de mostrar para as pessoas o quanto que eu sou boa. É a minha necessidade de ser reconhecida por aquilo que eu faço. A minha carnalidade aqui é o meu ego. E as aves, que são o inimigo, que é o maligno, elas se alimentam disso. E esse é um sonho que é para a morte. É um sonho que começa em mim, termina em mim. E essa minha carnalidade, esse meu desejo exacerbado, esse meu egocentrismo está dando alimento, está dando comida para o inimigo permanecer na minha vida. Este é um sonho para a morte. Então, a primeira interpretação do primeiro sonho aqui é um sonho que começa em mim e que termina em mim, em eu aparecendo, em eu sendo glorificado, em eu sendo estabelecido em posição de liderança, em as pessoas me reconhecendo através daquilo que eu faço, do fruto das minhas mãos, daquilo que eu sou muito boa para fazer. Todo sonho, gente, que começa e termina em você é vaidade. É aquilo que Salomão fala, vaidade, vaidade, vaidade. Tudo debaixo do sol é correr atrás do vento. Tudo que começa e termina em mim é vaidade, é sobre mim. Se eu continuar querendo só que as pessoas me vejam pelo quanto que eu sou boa, seja no que for, eu vou descobrir no final da minha carreira, eu que amo a Cristo, que sim me vejo no ministério, vou descobrir que o que eu fiz não foi por Jesus nenhum, foi por mim mesma. E foi aí que Deus me pegou, sabe? Porque eu percebi que tinha muita coisa que eu estava fazendo, que eu fiz, que na verdade era eu querendo exibir para as pessoas o meu cesto com arte de padeiro. Exibir os meus talentos e ser reconhecida pelos meus talentos. Não tinha a ver com glorificar Jesus nenhum. Era a Lídia querendo glorificar ela mesma. E a partir do momento que eu percebi isso, eu falei, Deus, eu até desisto desse sonho. Eu nem quero mais. Porque eu não quero roubar uma glória que não é minha. E a gente tem que sondar os nossos corações. E agora não estou falando de sonhos noturnos. Eu estou falando de sonhos que nós temos na nossa vida. Você quer ser o que da sua vida? Qual que é o seu maior sonho? Reflita nisso. Ele começa em você. Ele termina em você? Sonde seu coração. Porque talvez esse seja um sonho para a morte. O segundo sonho é o sonho do copeiro-chefe. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um segundo vídeo falando do sonho do copeiro-chefe. Que aí eu posso esticar um pouquinho mais, não ficar algo muito, muito longo, tá bom? Então, reflita nos seus sonhos. O seu sonho começa e termina em você? O seu sonho tem preocupado em glorificar você mesmo? Você quer ser de fato reconhecido só atrás daquilo que você faz? Porque se for isso como eu me peguei fazendo isso, aquilo que eu precisava e que você precisa se chama arrependimento. Que Deus ministre ao seu coração. Te vejo no próximo vídeo pra gente falar do sonho do copeiro-chefe. A gente vê os sonhos que são para a vida. Que Deus te abençoe.